Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Professor Chico. Estou aqui para explicar o material digital na disciplina de História do Ensino Médio disponibilizado pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. A ideia desse espaço é reforçar o que você aprendeu em sala de aula. Por isso, deixem suas dúvidas nos comentários e inscreva-se no nosso canal. Lembrando que a aula de hoje é a população negra, o pós-abolição. Tema da segunda série, aula 5, terceiro bimestre de História. Vamos lá? O conteúdo da aula: Negros pós-abolição, trabalho, movimentos negros, imprensa, teatro experimental. O material começa com a proposta da análise da música da Elza Soares, a carne. Né? Então, ele deixa aqui um link para que o aluno acesse essa música e, ouvindo a música da Elza Soares, a carne, responda algumas questões aí. Qual a mensagem central da música em relação à questão racial no Brasil? E como a canção destaca o papel histórico e a contribuição dos negros para o país? Por que é importante reconhecer essa contribuição? Né? Então, você tem aí o link para a música A Carne Elza Soares, e aí você vai refletir essas duas questões. Né? Aqui traz também, né, o elevador, instrumento que viabilizou a verticalização das metrópoles no Brasil, tornou-se instrumento de discriminação social e racial. Na foto, uma portaria típica. O seu direito começa quando o tapete acaba. A gente está vendo uma portaria de um prédio e dois elevadores, né? Aqui uma senhora branca e aqui uma senhora negra, né? Dividindo os elevadores e trazendo aí algumas questões para a gente refletir a respeito da discriminação e do preconceito. Depois, o material traz para a gente uma reflexão em cima de alguns textos, né? E nesse slide ele traz o artigo 5º da Constituição Federal de 88. Artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Né? O artigo 5º da Constituição Federal determina os direitos fundamentais de todos os cidadãos brasileiros e a igualdade perante a lei. Por que então foi necessário criar novos mecanismos jurídicos contra a discriminação? Como os textos abordam essa questão na sociedade brasileira, no que ela difere do que ocorre em outros países como a África do Sul e os Estados Unidos, né? Então esse slide ele busca aí entender aí o artigo 5º da Constituição Federal e a partir dos próximos textos, textos 1 e 2, o aluno vai estar fazendo uma reflexão por que foi criado esses mecanismos jurídicos, né? O texto proposto é o texto 1, cultura jurídica, raça como silêncio e como afirmação. O texto 2, desigualdades perante a lei, que vai falar um pouquinho da questão da Lei Áurea, né, assinada aí pela Princesa Isabel em 13 de maio de 1988, os artigos da lei. Também o material depois faz uma correção desse material. Né? Depois, né, há um contexto, né, para a gente entender um pouquinho a Lei Áurea. Aqui vai falar um pouquinho do trabalho assalariado, né, porque o pós-abolição ele foi um início aí de um grande processo, um longo processo de luta dos negros por direitos, dignidade, reconhecimento e inclusão. Né? Logo após a abolição da escravatura, os negros tiveram que ir para a cidade muitas vezes, né? E não encontrando ali oportunidades, eles acabaram indo para as periferias aí das cidades, sobrevivendo através de subemprego, né? Acabaram se juntando à população mais pobre e acabaram se tornando os indesejados, né? Os deserdados da República. Na verdade, os negros acabaram
sendo largados à própria sorte no pós-abolição, né? O material traz aqui o momento, a sessão do Senado que aprovou a Lei Áurea, em 12 de maio, e a fotografia da comemoração da abolição da escravatura com a assinatura da Lei Áurea em frente ao Palácio Imperial, no Rio de Janeiro, em 1888. Aqui também a gente vê a Princesa Isabel, né, no canto aqui, foto da missa realizada em 16 de maio de 1888, no campo de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, para celebrar o fim da escravidão no Brasil. No recorte, a imagem é possível ver a Princesa Isabel à esquerda, né, recorte da imagem. Depois, né, a gente tem aí um outro texto, né, falando da questão, né, da Lei Áurea, né, que acabou não dando assistência ao povo negro, né, e trazendo aí grandes dificuldades para esse povo. Também o material vai trazer os momentos de resistência, né, através da imprensa negra, né, então você tem ali a imprensa negra que se destacou pelo combate ao preconceito e à afirmação social da população negra, além, né, dos jornais, né, da imprensa, fazer aí homenagens a personalidades negras, como Luiz da Gama e José do Patrocínio, né? Aí em sala de aula você vai estar aprofundando um pouquinho aí da importância, né, dessa imprensa negra aí. Depois a gente tem também a Frente Negra Brasileira, né, que reivindicava direitos sociais e políticos iguais para todos, independente da cor de pele. A Frente Negra Brasileira promovia também cursos de alfabetização de adultos, né? Quis criar aí uma escola, o Liceu Palmares, para ministrar cursos aos associados da frente, né? Com um meio de resistência, né? Para estar formando aqueles jovens negros que estavam aí à margem da sociedade, né? Aqui a Voz da Raça, Jornal da Frente Negra Brasileira, em 18 de março de 1933. Outro foco de resistência foi o Teatro Experimental Negro, né? Onde você tinha aí como líder o ator Abdias do Nascimento, né? Que apresentava peças sobre a vida e a luta dos negros, né? Aliado ao teatro negro, né? Você tem também aí Nelson Rodrigues, que acabou criando aí uma peça chamada O Anjo Negro, né? Ele acabou convidando aí o Abdias do Nascimento, porém essa peça foi censurada aí por mais de 2 anos. O Nelson Rodrigues conseguiu liberar essa peça, né? Concordando aí que o personagem negro fosse interpretado por um outro ator, um ator branco, que acabou pintando aí o rosto, né, o corpo com graxa, né? Então o Abdias acabou não podendo desempenhar o seu personagem na peça O Anjo Negro. Aqui você vê a cena de Anjo Negro, né, no Rio de Janeiro, em 1948, com Orlando Guy, né, que acabou sendo pintado por graxa, né, para representar o negro, e Nissete Bruno, né, contracenando aí nessa peça, né, que abordava a relação amorosa entre uma mulher loira e um homem negro, no Teatro Popular de Arte, em 1948. Depois o material traz para a gente aí algumas reflexões, né, algumas perguntas. Qual a importância dos jornais, das revistas, dos periódicos ligados à imprensa negra ao longo da história brasileira? E 2. Como a internet afetou a imprensa negra brasileira? Quais são os aspectos positivos? Pois o material traz para a gente uma reflexão, tinta preta e pele escura, a necessidade de uma imprensa negra, e também aqui uma reflexão, né, na era da internet, multiplicam-se os meios de comunicação com a temática racial no país. Também a correção, né, você tem aqui, maravilha. E aí, né, finalizando quase a aula aqui, elabore um cartão informativo ou um post
na página de sua escola, da turma, que conscientize a comunidade escolar sobre as mudanças ocorridas na nova lei, a Lei número 14.532/2023, que equipara a injúria racial ao racismo. Para tanto, pesquise quais foram as mudanças na legislação e no Código Penal brasileiro. Através de uma pesquisa rápida no Google, aí você consegue responder aí, o que se pede. E finalizamos aí o material, dessa aula. O que aprendemos hoje? Então, analisamos os desafios enfrentados pelos negros, incluindo aspectos jurídicos após a abolição da escravidão, como a falta de direitos civis, acesso à educação, emprego, moradia. Identificamos a avaliação e avaliamos a importância dos movimentos de luta contra o racismo que surgiram pós-abolição, tendo em vista a valorização da cultura negra e a luta por igualdade de direitos. E refletimos sobre o contexto atual, considerando os avanços e os desafios ainda enfrentados na luta contra o racismo e a discriminação racial. O material traz a proposta, do Tarefa São Paulo, e finalizamos aqui essa aula, refletindo aí sobre a questão do negro no pós-abolição. Ficamos por aqui, um grande abraço, até a próxima, tchau, tchau.